Programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Casa Luxo entrevista Lia Mara Terra Bento, uma arquiteta de Sorocaba que tem uma história muito bacana para nos contar. Muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. É um grande prazer te ter aqui. Obrigada. Vamos lá. Como que começou a escolha pela casa? Porque dentro de tantos projetos, não é tão simples eleger qual escolheríamos para a entrevista. Como é que começou? É verdade. Hoje a Terra Bento está sendo procurada para desenvolver projetos com metragem reduzida. Então, nós escolhemos essa casa que é um exemplo dessa procura. O cliente que tem o perfil de uma casa com metragem reduzida são pessoas solteiras, casais sem filhos, pessoas que os filhos se tornaram independentes e migraram para outros espaços e acabam solicitando um projeto com uma metragem menor. Essa casa é um exemplo claro. Essa pessoa teve os filhos casados, se casaram, e ela acabou pedindo esse projeto por estar morando sozinha no momento. Eu notei que a gente já passeou bastante por aqui, eu notei que é uma casa bastante funcional, ela é muito prática. A gente tem 170 metros quadrados extremamente bem distribuídos em 2 quartos, um living muito amplo, com pé direito alto, vidro, e com isso a gente tem um ambiente muito mais leve. Fala pra mim, o start, por onde começou? Fachada, living, qual era a primeira necessidade do morador? A volumetria, um projeto contemporâneo, com linhas modernas, prático, pela dificuldade hoje dos clientes estarem conseguindo mão de obra de secretárias do lar. Então os ambientes precisavam ser funcionais, de fácil limpeza, fácil manutenção e com uma linguagem contemporânea. Essa casa tem alguns detalhes que são bem marcantes. A gente tem peças que são de design exclusivos, peças que são catalogadas no seu escritório, que tem um trabalho diferenciado muito bacana nesse sentido. Me diga, você desenvolve o projeto e depois, por exemplo, nós temos um sofá aqui do ícone do design, que é o Sérgio Rodrigues. E depois você apresenta para o cliente essa peça, já com outras possibilidades, ou em cima do sofá você desenvolveu o resto? O cliente falou, não, me apaixonei por essa peça, por esse sofá, e daí em diante eu vou desenvolver o projeto com base nisso. É mais ou menos isso. Na realidade, existiam algumas peças que o cliente já tinha, mas todos os projetos que nós desenvolvemos, nós fazemos a parte de interiores e também a luminotécnica. Então nós tínhamos a mesa de jantar, que era uma peça que a cliente já tinha adquirido num outro projeto que nós também desenvolvemos, que era uma casa maior. Nós trouxemos essa mesa e algumas poltronas. E o sofá do Sérgio Rodrigues acabou se tornando o ponto central para a gente distribuir as peças que ela já tinha adquirido. E como se é um design, um sofá que eu sou apaixonada por a gente comercializar na Terra Bento, ela acabou também tendo a mesma paixão e ele ficou como um ponto central voltado para o espaço de lareira. Como é um living integrado, nós dividimos em 3 partes esse projeto. A parte que acomoda as poltronas, que seria um lounge, com uma mesa também da Terra Bento, que é uma mesa do Jorge Zalzupin, e o sofá no centro da sala, no espaço de lareira, e a mesa que já era da cliente na sala de jantar, integrando ao gourmet.
Outro detalhe interessantíssimo foi a lareira. É uma lareira elétrica, que hoje a gente tem algumas grandes possibilidades, além do gás, além do biofluido, a lareira elétrica convencional. Muitas pessoas deixaram de ter em residências, pelo menos na cidade, as lareiras convencionais, essas que a gente usa a lenha. A lareira que a gente dispôs nesse ambiente, ela tem um segredinho. É verdade. Me conta como foi o projeto disso tudo. Nós partimos de uma caixa que já fazia parte do projeto arquitetônico, né? A parte externa da casa, e ela foi desenvolvida para acomodar algumas louças da cliente, essa caixa, e também acomodar a lareira. Então nós fizemos um corpo num formato retangular, e utilizamos módulos de uma empresa que trabalha com modulados e pudemos fazer a composição com auxílio deles. Então, alguns módulos são abertos, outros fechados. E pegando o pé direito duplo. Então, nós conseguimos o resultado que o cliente queria, que era uma sala de lareira com uma caixa que acomodasse as louças que ela tem, pelo espaço físico ser pequeno, né? Nós precisamos de mais espaço para acomodar as louças, que é uma pessoa que recebe bastante. Então esse espaço era fundamental, além de ser o coração da casa, que é o espaço da lareira. Dentro do living, a gente tem, na verdade, 4 ambientes, porque a gente tem um home office que está super integrado, ficou muito gracioso, cheio de charme e não perde a função de home office, porque ela mora sozinha, então ela consegue ter privacidade, porque eventualmente ela vai estar com pessoas no momento que ela vai estar utilizando o home office. Ele está na sala, então a gente tem o ambiente do jantar, a gente tem a lareira, a gente tem o lounge no living e o escritório. Isso eu achei muito bacana e surgiu, não, eu preciso de um escritório integrado que não tenha paredes, ou você sugeriu isso ao cliente? Porque inovar, né? Não é toda casa que você vê um escritório dentro do living. O perfil dela, como é o perfil desses clientes que nós citamos, são espaços integrados. E ela realmente necessitava de um escritório. Foi solicitado no início do projeto. É uma casa térrea e a gente precisava acomodar todos os ambientes. Então, por que não no corpo das salas, né? Então, foi a proposta que nós fizemos foi aproveitar essa altura para acomodar as prateleiras e criar um estante que acomodasse os livros, fotos da família, a mesa do escritório, que ela acaba utilizando no dia a dia, para administrar os negócios dela. Então, o escritório era fundamental na composição do espaço. Outro detalhe que eu achei interessantíssimo é o fato da casa não ter corredor. Porque corredor normalmente é um espaço bastante perdido. Em alguns momentos são inevitáveis e a gente acaba colocando objetos e quadros. Isso eu achei fundamental. Depois vocês, quando a gente estiver passeando com a câmera, vocês vão conseguir notar que a casa não tem corredor. Ou seja, nada se perdeu aqui. Era fundamental aproveitar todo o espaço que o condomínio permitia, né? A metragem quadrada tem uma limitação em todo o condomínio, e como são 170 metros quadrados, foram 170 metros quadrados bem aproveitados. Sem corredor, é uma das propostas que a gente tem como trabalho, utilizar o máximo do espaço permitido. A casa ficou muito bacana e vocês vão conseguir notar que ela é personalizada, então foi desenvolvida para esse tipo de cliente. Mas eu garanto, qualquer um de vocês gostaria de morar aqui, até eu tô com vontade. Eu adorei, o projeto tá muito legal. E daqui a pouco a gente mostra mais um pouco com Casa Luxo e Liamara Terra Bento. Oh, yes, I do. Yes, I do. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim.
Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. When you love someone, your heart beat so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Casa Luxo volta num papo delicioso com Liamara Terra Bento, falando um pouco de uma criação super compacta, muito funcional, irresistível de tão bacana. Me conta desse paisagismo. No living, gente, só para mais ou menos vocês saberem, a gente tem uma fachada, tem vidro na parte de baixo. Então as pessoas, quando sentadas, elas conseguem ver todo o jardim e a rua. Eu achei isso muito legal. Me conta. A proposta era ter um jardim voltado para o espaço externo e para o espaço interno. Então, algumas espécies aparecem na área interna e o pano de fundo a gente tem o forme, que se contrapõe à fachada. Então, a proposta eram os vidros na linha do olhar de quem está sentado e não na linha do olhar de quem está do lado de fora. Mas o paisagismo se integra aos dois ambientes, trazendo o externo para o interno e levando o interno para o externo. Então deixa eu mais ou menos entender. Do lado de dentro do jardim, contando que a gente tem uma linha reta, a gente tem as plantas que foram pensadas para compor a parte interna da casa, o paisagismo interno da casa. E a parte de fora, a gente tem uma planta um pouco mais alta, que é o fórmio, que compõe a fachada sem comprometer. Gente, que legal! Exatamente, e também ajuda na privacidade do cliente. Uma vez que tá aberto, né? O fórmio ele dá uma fechadinha, fica bem legal. E a área de lazer, que na verdade a casa, apesar de pequena, tem um aproveitamento total de terreno e a cozinha é integrada com a churrasqueira. Mas assim, ela é bem pequenininha a churrasqueira, mas a hora que abre a cozinha fica super integrada e funciona e dá para receber várias pessoas. Isso ficou fantástico. É verdade. O fato dela receber várias pessoas, os espaços tinham que ser integrados. Então, isso também acontece no gourmet. A cozinha e o gourmet, elas são integradas por um sistema de abertura de vidros, né, que se torna um único balcão, acomodando também várias pessoas. Então, essa foi uma das propostas que nós apresentamos para cliente, para conseguir deixar um espaço de área externa que acomodasse em várias mesas no dia que ela estivesse recebendo. Então, nós conseguimos esse resultado integrando o espaço cozinha e gourmet. É uma casa bastante flexível, né? Sim, ela tinha que ser funcional. O quarto, por exemplo, a gente tem um quarto que a moradora ocupa, e tem um outro quarto que, na verdade, ele é um apoio. Ele é uma mistura de uma sala de TV íntima com a possibilidade de que algumas pessoas durmam e, efetivamente, tem um banheiro que atende. Isso também foi uma ideia bastante interessante. Como ela tem netos que vêm visitá-la, mas não dormem na casa, então nós temos um espaço que acomoda um home, um espaço quando ela recebe os amigos, acomoda o hóspede, e também um espaço de leitura para ela poder tomar um café da tarde. A gente tem uma mesa de apoio, né, integrando também a um jardim vertical que atende os dois dormitórios, a suíte dela, né, e esse espaço versátil que acomoda os netos, os filhos, os amigos. Eu achei que, na verdade, esse espaço, além de trazer uma luminosidade para os ambientes, porque você tem acesso, como a Lia disse, dos 2 quartos para ele, então ele acomoda muito bem e traz a luminosidade, fica legal.
e ele ficou um cantinho zen. Eu achei que ele está bem integrado, bem dentro da composição da casa, o núcleo da casa. Eu achei que todos os espaços têm um aproveitamento muito bom. Parece que nada se perde aqui. Todo cantinho tem a sua função e ele pode ser usado com tranquilidade para função. É verdade. E atendendo principalmente o que o cliente queria, né? Que é um espaço pequeno, mas prático e funcional para o dia a dia dela. A gente tem notado que vem mudando muito o perfil com mais lentidão, mas a necessidade das pessoas, elas vêm se adequando à realidade econômica e social. O Brasil, ele, em resposta a algumas adequações econômicas, com a falta de mão de obra em alguns momentos, principalmente no que tange pessoas que nos auxiliam em casa, não está fácil, todo mundo sabe. As casas se tornaram mais compactas, porque não é fácil manter uma casa grande, limpa, sem que uma funcionária o auxilie diariamente. Quando você tem uma casa menor, você consegue ter uma diarista, uma pessoa que te atenda 2 vezes por semana e a casa continua em ordem. Você nota que isso é uma tendência, que as pessoas vêm tomando mais ou menos esse rumo para se adequar à realidade? Sem dúvida. É uma das solicitações dos nossos clientes que têm esse perfil de ir para espaços menores, né? Mais compactos, funcionais, essa restrição que hoje o mercado está oferecendo. Não tem mão de obra qualificada para manutenção da casa, não tem mão de obra qualificada para o dia a dia, que seria a secretária do lar. Então, as escalas estão sendo reduzidas mesmo das construções. Uma das coisas é por isso, pela dificuldade que hoje a gente encontra de manter esse imóvel em bom estado. Nota-se também que o dormitório de empregada, ele está dando espaço para uma situação que a pessoa de fato vai usar. Então, o dormitório de empregada, por um tempo eu notei que passou despejo, de despejo ele já passou para um quartinho e de repente um escritório pequenininho. Então, ele foi saindo do corpo da casa, a não ser em casas de grande porte, que ainda existem e ainda continuam sendo projetadas, claro. Mas eu estou dizendo assim, na média, esse espaço ele já não funciona como antes. Nessa casa, por exemplo, nós criamos 2 dispensas. Ao invés de ter um espaço para uma dependência de empregada, nós acabamos utilizando 2 dispensas. Uma para alimentos, uma como um depósito de material, né? Que acomoda vassouras. Que atende muito mais a área de serviço. Isso, que atende muito mais a área de serviço. Ao invés de ter uma empregada no dia a dia, as pessoas estão utilizando uma faxineira. Então, realmente, isso está sumindo dos projetos. A gente está eliminando esse espaço, vai dando destinado a serviço. Isso, passa a dar espaço para uma outra função. Sim, o espaço está sendo utilizado com uma outra função. Isso é bastante interessante. O jantar, ele está bem próximo da área externa, que está bem próximo da cozinha e que está bem próximo da churrasqueira. Ou seja, você tem a possibilidade de receber a pessoa na sua casa, mesmo que não tiver acomodações para muitas mesas fora, pelo terreno não ser imenso, está muito pertinho, né? Você consegue ter a pessoa na sala de jantar e lá fora e todo mundo conseguir estar funcionando e trabalhando e conversando tudo junto. Essa casa já recebeu várias vezes, né? Uma das coisas que também foi nos solicitados é acomodar um número grande de pessoas. Então ela consegue acomodar perfeitamente 50 pessoas. Ela é muito versátil. Utilizando o estar, né? O espaço de jantar e o gourmet. Eu achei muito bacana, muito interessante. A churrasqueira. O espaço da churrasqueira do lado da cozinha ainda tem a possibilidade de um balcão, esse tipo de coisa. Você percebe que mesmo no bloco, no contexto da casa, no corpo da casa, não se perdeu espaço com corredor de frente, corredor de lado, porque a casa é de esquina e óbvio que isso já ajuda. Mas mesmo nesses espaços que às vezes você tem um deslize, alguma coisa nesse sentido, acaba passando batido. Isso também é muito legal. Daqui a pouco a gente vai passear pela casa toda e vocês vão poder conferir na íntegra tudo que a gente está conversando. E o Casa Luxo volta daqui a pouco com mais Liamara. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos.
A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. He's got a pen in his hand, a piece of paper staring back. He could write like a man, a novel life back on track. Maybe a drama or a poem. De volta ao Casa Luxo, recebendo Lia Mara, um papo delicioso, falando de uma construção compacta, completamente funcional. E estamos na cozinha. A cozinha é uma parte irresistível da casa. Independente do morador, a cozinha recebe algumas atenções especiais. Nesse projeto, especialmente, o que a cozinha tinha que ter que falar, eu não abro mão, essa cozinha partiu de qual necessidade? Necessidade de atender o gourmet, integração com o gourmet. Então, o balcão, ele é o mesmo do espaço gourmet. Então, a gente utilizou os vidros com um sistema que ele recolhe todo para um lado só. E isso faz com que essa integração aconteça. Então, o balcão serve como um apoio, né, para a cozinha e um apoio para o gourmet. O que eu entendo, essa cozinha, apesar da casa ter uma moradora apenas, no dia a dia ela recebe os netos e visitas, vez ou outra tem pessoas que circulam que não são habituais. A necessidade da cozinha durante o dia a dia, a rotina, ela quase não existe, né? A pessoa não cozinha só para ela, então essa cozinha eu percebo que ela deve funcionar quando as pessoas estão aqui, os convidados estão aqui, Exatamente, né? A necessidade dela é para receber as pessoas. Então, a cozinha precisa ser prática, funcional, mas ela é em função dos amigos, quando ela vai receber, e da família. Quando você começou a fazer esse projeto, já sei que não é o primeiro projeto que você faz para essa cliente, já são quase que amigas. Você já tinha o briefing definido, porque você já conhecia a moradora, e ela devia trazer algumas necessidades novas de acordo com a etapa que ela está vivendo da vida. A gente muda, ainda bem, e isso mudou. Então, quando você fez o projeto anterior, você notou que ele é completamente distinto, que ele teve alguma similaridade em alguns aspectos, ou é um projeto completamente inovador? É um projeto completamente diferente, né? O fato dela ter as filhas se casando, se mudando para outros espaços, fez com que ela integrasse as salas, coisas que ela tinha uma ideia concebida de salas individuais, vários dormitórios. Isso mudou muito no projeto dessa casa. A necessidade de uma metragem pequena e de integração se fez pelo tipo de situação e de utilidade que hoje ela vive. Uhum. Então, hoje a casa é quase um loft, né? Uhum. Com exceção da área íntima, que ela ainda tem uma resistência preservada e tem paredes. Manter as paredes. Certo. Outra coisa que eu notei é que tem uma televisão na casa. Hoje em dia, tudo é muito celular, muito high-tech, as informações elas chegam numa velocidade absurda. Essa tendência de menos televisão, ela foi ocasional
Ou você nota que também é um comportamento social de uma forma generalizada? É um comportamento de uma forma generalizada, sim. Hoje, André, o que acontece? Os espaços que são destinados ao lazer, elas estão recebendo salas de cinema ou projetores. As pessoas acabam usando esse espaço como forma de integração, não de separação, que a TV distancia um pouco as pessoas. Os projetores, as salas de TV aproximam, que as pessoas acabam assistindo shows, filmagem caseiras, né, de aniversários. Então isso está sendo levado para a área de lazer e não mais para os quartos, como acontecia há um tempo atrás, que uma das solicitações dos clientes era usar a TV nos quartos. Não necessariamente as pessoas, ou por hábito, ou por condições financeiras, ou por falta de feedback, elas não contratam um arquiteto ou um designer de interiores para fazer o projeto da casa. Às vezes a casa já até o corpo da casa já existe, e ela acaba se arriscando a fazer isso sozinha. Que dica você acha que é importante para uma pessoa que vai fazer um projeto, escolher cor, luminosidade? O que você acha que a pessoa tem que se atentar, independente do hábito, do estilo de vida que essa pessoa tenha? Eu acho fundamental ela contratar um profissional da área da arquitetura, da área de interiores, para que consiga um resultado bacana, porque a falta de um profissional gera um gasto excessivo e um resultado que é frustrante, porque você não vai conseguir, porque o profissional é qualificado para esse tipo de projeto, para desenvolver esse tipo de projeto. Entendi. Por exemplo, essa casa que foge do habitual, ela não é uma casa que segue os padrões que a gente já está acostumado. É mais difícil ainda a pessoa se aventurar a decorar essa casa sozinha. Sem dúvida, é muito mais fácil a gente desenvolver um projeto num terreno de 1000 metros, uma casa com uma metragem alta, do que uma casa com uma metragem mais enxuta. Além do desafio de atender as necessidades do cliente e conseguir um resultado satisfatório. E de repente é uma economia que futuramente acaba custando mais caro. Eu acho que as pessoas acabam perdendo, por inexperiência, alguns espaços da casa que poderiam ter utilidade e que ficaria bem legal. Essa casa é um exemplo de uma casa compacta que funciona plenamente, não tem espaços perdidos, teoricamente, e que eu achei que ficou assim fantástica na medida exata. Então eu queria primeiro te parabenizar. Obrigada. Porque o projeto está fantástico, a casa ficou muito bacana. Segundo, te agradecer por deixar o espacinho para receber a gente, porque lembra, o dia 24 horas, complicado. Mas ela veio carinhosamente, nos recebeu e explicou direitinho. Eu acredito que as pessoas tenham entendido e até consigam aplicar um detalhe ou outro na sua casa. Verdade, obrigada, Adriana. Foi um prazer recebê-los também. Obrigada a você. E o Casa Luxo acaba com uma casa deliciosa. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta no próximo programa. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Alux Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.